Olá a todos e a paz de nosso Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. A mensagem de hoje é: por que os crentes estão frios? Mas antes eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem e escrevam quem foi escrito. A palavra do Senhor hoje é em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isto é, há condições espirituais das pessoas que dão lugar, que dão mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. E na verdade é o que está acontecendo hoje. Na verdade, a maioria não todos, mas a maioria dos cristãos estão nessa condição por dar lugar ao pecado, por dar lugar às coisas materiais e desprezar as espirituais, como ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conhecer mais alguns pontos porque os crentes estão frios nesses últimos tempos. Primeiro, porque valoriza as coisas materiais mais do que as espirituais. Nós sabemos que hoje é comum se dar lugar a vestir-se bem, a todo tipo de costumes, e sem contar que na igreja, se tiver um culto fervoroso, buscas de dons, dá pouca gente. Agora, se for com interesses, pessoas de fora, pregadores de fora, ou alguns interesses financeiros, é muita gente que vai buscar. É muito comum o que está acontecendo hoje, porque as pessoas hoje estão voltadas para o materialismo do que para a parte espiritual. E por que isso está acontecendo? Nós sabemos que quando houve aquelas cartas, como fala em Apocalipse, das igrejas da Ásia, eram 7 igrejas, seria 7 períodos. E nós estamos vivendo o último período, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna. Nós estamos vivendo este período. Por isto que as igrejas estão cheias de heresias e costumes, se adaptando de acordo e tentando se encaixar de acordo com a sua convivência e que agrade ao mundo. Nós sabemos que a maioria dos cristãos hoje nem se comporta como cristão, porque se a gente for na rua ou em qualquer lugar, a gente vê pessoas todas com os mesmos costumes, as mesmas qualidades. A gente nunca vê, dificilmente a gente vê cristão naqueles meios. Por quê? Porque todos estão buscando os costumes, a moda, a fama, estão se esquecendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor, quando ele pregava para muita gente e terminou apenas com 12 discípulos. Por quê? Isso se cumpre desde o princípio. As pessoas, quando se trata realmente da salvação, das coisas espirituais, a tendência é deixar de lado e não dar ouvido, porque elas têm interesse de carro novo, casa nova, fama, bons empregos, dando ouvido ao Deus Mamon. Isso acontece nos dias de hoje, porque desde o princípio isso acontecia. Agora, hoje está muito frequente para todos os lados que a gente se move, a gente vê a frieza. Se a igreja quiser, muitas igrejas hoje, se elas quiserem receber e ficar cheia, elas são obrigadas a se adaptar àqueles costumes, com peça teatral, com show, e nada do ensinamento mais espiritual como Jesus ensinou. É o que está acontecendo hoje e é por isso que hoje existe crentes frios e muitos que dormem e muitos que se desviam.
Outro ponto também, estão se entregando ao pecado. Nós sabemos, e não é nem novidade, quando a gente vê um escândalo hoje na igreja. Sempre se diz que é natural. É natural. Por quê? Porque hoje está tão sério a situação delas que se tornou tão a qualidade tão específica e natural que tornou-se ensinamentos. É a parte de casamento, é a parte de costume dos jovens e a parte de convivência de cada um. Nós sabemos que está todo mundo entregue ao pecado, à moda. Quando eu entrei, eu sou dos dias de hoje para o que eu estou falando na Bíblia. Eu sou de hoje, a geração de hoje. Quando eu entrei no caminho do Senhor, as irmãs, elas tinham que se desvestir dos seus costumes e vestir-se como crente, como serva de Deus. Hoje, as irmãs, elas não precisam disso. Elas entram no caminho do Senhor e elas vestem e procuram viver os mesmos costumes, adaptando aos costumes mundanos e dando lugar ao pecado, porque aí vem tudo que o homem, tudo que o mundo está oferecendo, os cristãos estão participando. É por isso que estão mornos, é por isso que estão frios. E muitos que se desviam. Outro também, procuram defeito nos outros. Olha só, enquanto eles estão caminhando no pecado, mas eles ainda observam a vida dos outros e apontam com o dedo quem está errado. Isso está acontecendo nos dias de hoje e é por isso que os crentes estão frios, porque o Espírito Santo se afasta. O pessoal hoje, eles procuram os bens materiais. A gente vê na televisão muitas igrejas cheias, mas se a gente olhar as qualidades, a gente vê que é a mesma coisa que a gente for no mercado, em qualquer lugar no mundo, menos na igreja. É isso que está acontecendo hoje e é por isso que o Espírito Santo se afasta. E se o Espírito Santo se afasta, o crente, a tendência é ficar morno, frio e até fraquejar. Jesus disse em João 6:26, Jesus respondendo lhe disse, na verdade, digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Ou seja, o povo hoje está buscando os bens materiais e não as espirituais, mesmo nas igrejas, mudando a estratégia das pregações, dos ensinamentos, adaptando a um costume de busca de prosperidade, de bens materiais e os espirituais ficando bem distantes. É o que está acontecendo hoje e é por isso que o crente está hoje a frieza no mundo. E quando a frieza de espírito, a frieza continuando, o que acontece é o que nós estamos vendo hoje. Muitos fraquejados e muitos até que dormem. Todos no pecado, a maioria seguindo e são até discriminados muitas vezes aqueles que procuram seguir a religião, os costumes, a doutrina primitiva. Não se encaixa mais na igreja de hoje. É uma realidade o que está acontecendo hoje, mas infelizmente isso é triste quando a gente fala dessa maneira, porque estão trocando o nosso Deus, estão trocando o nosso verdadeiro Deus por um Deus que tudo pode e tudo é normal, infelizmente. Essa é a mensagem de hoje. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem e escrevam aquelas pessoas que ainda não é inscrito. Que Deus vos abençoe.